Bom dia. Vamos dar início às atividades de hoje. Lendo uma página do livro Na Cura da Alma, de Lúcia Cominato, pelo espírito da irmã Maria do Rosário. A página de hoje fala: ama e espera. Sigamos, pois, as coisas que contribuem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Está em Paulo, Romanos 14:10. Há momentos em que sentes tua vida como um mar revolto, tantas as preocupações e aflições que te envolvem, tirando-te o sono e deixando-te o coração oprimido. Preocupa-te com aqueles a quem tanto amas. Gostaria de encontrar soluções para os problemas que os afligem, de poder auxiliá-los, mas não sabes como agir. Gostaria de levar a paz onde a conturbação impere, a alegria onde a tristeza esteja presente, mas te sentes impotente, sem condições de auxiliar, sofres por eles muito mais que por ti mesmo. O que fazer então? Orar, amar e esperar. Se teus familiares mais próximos passam por situações complicadas na vida, de desajustes ou de sofrimentos atrozes, certamente estão colhendo o resultado do que plantaram num passado recente ou remoto. Segundo a lei, toda ação gera uma reação. Lembra-te, porém, do ensinamento de Jesus, de que um pai não dá pedra ao filho que lhe pede pão. E Deus, como Pai amoroso, certamente não haverá de desamparar aquele filho que sofre. Faze assim o que puderes para amenizar as situações de conflito ou angústia que os levem a sofrer, porém até o limite de tuas possibilidades. O que não conseguires realizar, entrega a sabedoria de Deus, que certamente saberá como agir para o bem de cada um. Ama e espera, mas não deixe de muito orar. No tempo certo, aprendidas as lições que a vida esteja a lhes ensinar, a paz haverá de retornar na vida daqueles a quem amas e por quem hoje tanto te preocupas. Mais uma mensagem curta e profunda. Mostra que o amor está acima de tudo, né? Deve estar acima de tudo em nossas vidas. Não devemos nos preocupar muito com tudo que acontece, até de ruim, porque o que acontece de ruim para nós é o momento da gente exercitar o nosso conhecimento, a nossa vontade. Nós estamos aqui para progredir sempre, né? E principalmente agir na caridade. Fora da caridade não há salvação, vale a dizer. Então muitas vezes a gente quer fazer alguma coisa e não consegue. Mas nesse momento vamos pelo menos orar. Orar por aquelas pessoas que estão em situação ruins, orar por aquelas pessoas que não gostam da gente, que nos perseguem, que querem nos ferir, né? Porque quando ele disse aquilo, dá a outra fase para te bater, não é para você chegar e dar, não é isso. Mas para você perdoar aquela pessoa que está fazendo mal, porque o mal está nela e não em você. Se você recebe o mal, quem está com aquele mal é a outra pessoa. Se você revida, você pega o mal para você. Aí é o grande problema nosso. Quando a gente é agredido com muitas coisas que a gente fica encucado, fica com a cabeça, aí aquilo vem pra gente realmente. Mas se a gente vê alguma coisa, passa ali, eu faço coisas que eu não vejo, eu peço força a Deus, peço oração, e Ele vai me livrar daquilo tudo. Porque Ele já disse: vós sois Deus e fazeis muito mais do que eu faço. Então a gente pode fazer muita coisa, inclusive nos livrar de certos problemas, através da oração. Então vamos amar, vamos servir principalmente, porque dando se recebe, e nós só vamos crescer quando todo mundo crescer junto. Se todos nós conseguíssemos não nos aborrecer, não nos zangar, não se ofender, o mundo seria uma maravilha já hoje. Mas tem que começar por cada um de nós. Cada um de nós vai fazer a mudança que o mundo precisa, seja feito. Certo? Então vamos elevar o pensamento ao Pai, fazer uma oração para passar a palavra ao nosso irmão que vai, quando ele aparece agora.
Pai de infinito amor, aqui estão mais uma vez à tua disposição, Senhor, para realizarmos a nossa tarefa do dia. Te agradecemos pela vida que temos, pelo ar que respiramos, pelo sol que nos aquece e pela água que restabelece o nosso equilíbrio. Que estejamos, Senhor, prontos a servir e possamos ser fortes para não nos abatermos por qualquer que seja a dificuldade. Que possamos sempre contar contigo, Pai, para nos carregar quando necessário, para que continuemos na luta pela reforma íntima e pela melhoria de cada um de nós a cada passo que temos. Seja conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Bom dia a todos. O povo animado, acordado cedo, né? Eu me chamo Douglas Lopes, tá? Faço parte da Sociedade Espírita Lírio do Vale e a DEPA, que é o órgão de divulgação do Espiritismo. E uma vez por mês nós fazemos uma visita a esta linda casa. E os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Ivana faz o bem, a gente procura fazer o bem, e assim a gente vai o quê? Alargando o bem pelo planeta. E essa palestra, assim como algumas palestras que a gente faz aí, em outras instituições espíritas, elas vão para as redes sociais. Por quê? Porque tem gente que encontra dificuldades até de locomoção, e às vezes alguns assuntos que nós levamos é interessante. Aí não pode se perder. A tecnologia veio para ajudar. Atrapalha quem quer viver atrapalhado, porque o planeta em si está evoluindo. Quem diz que a internet veio para desgraçar a vida está equivocado. A internet ela veio justamente para encurtar ainda mais os relacionamentos, compartilhar informações, só que tem ainda pessoas que usam de forma equivocada. Mas isso é uma questão de evolução de cada um. Então, quando você procura nas redes sociais algo que venha acrescentar a sua felicidade, você encontra. Até porque o conhecimento, ele vem ganhando dimensão. Vocês sabiam que hoje nós já estamos para mais de 8 bilhões de pessoas? Olha só, isso vai crescer ainda mais. Eu não sei onde é que vai caber tanta gente, mas diz que a tendência é aumentar. Quando veio a pandemia, se fizeram a propaganda de que iria acabar o planeta, ia ter o quê? A era zumbi. Já pensou os mortos-vivos andando pela rua? Quebraram a cara. Hoje são para mais de 8 bilhões de pessoas, na sua esmagadora maioria, com qualidade de vida. Mas a que se atribui isso? A informação. Então, se você busca nas redes sociais informações para lhe dar qualidade de vida, você encontra. Então, é por isso que nós, a pedidos, nós gravamos e depois nós jogamos nas plataformas digitais da ADEPA, no YouTube e Facebook. E nós temos o programa Quarta Dimensão, todo domingo, pela TV Grã-Pará, e também é simultâneo. Grã-Pará, NET TV, Claro TV, Roma Cabo, YouTube e Facebook. O endereço eletrônico é fácil, ADE-PA, ADE-PA, aí tem um catavento, tá lá. Quem gostar, compartilhe, porque o assunto, inclusive, é até gostoso. Nós temos um amigo chamado Paulo Pinho, ele já veio por aqui, fez visita aqui à Casa Apométrica, ele é um dos expositores da DEPA, e sempre nós nos reunimos para justamente ver qual é o tema que nós vamos levar em algumas instituições. E ele fez uma visita no início do mês ao Centro Espírita Amigos Fiéis. E como eu faço os cartazes, eu disse, Paulo,
Qual é o tema que você vai levar lá nos Amigos Fiéis? Ele parou, pensou, ele disse: Douglas, pecado por pensamento. Como devo pensar então? Eu digo: meu Deus, Paulo, é sinal que tu já conseguiu, encontrou a chavezinha, já és um homem santo. E aí ele começou a sorrir. Não, Douglas, é porque as pessoas, elas se preocupam muito. Será que o que elas estão pensando é o certo ou o errado? E o que vem a ser esse tão famigerado pecado por pensamento, que faz com que as pessoas até mesmo fujam das igrejas, dos centros espíritas, das escolas espiritualistas? Porque o grande problema, na esmagadora maioria das pessoas atormentadas, é que se você tem um olhar para Deus, você vai deixar de fazer muita coisa dita gostosa na vida. São as famosas interpretações dos textos bíblicos. Então, hoje nós vamos conversar o que seja realmente pecado por pensamento. Até porque a esmagadora maioria da juventude, ela não gosta muito de frequentar igrejas, porque com medo até mesmo do pastor, do padre, ou seja lá o que for, líder religioso, chegar: olha, você está pensando errado, você vai para o inferno. Quem tem para o inferno aí? Ninguém, né? E aí a pessoa começa a ficar com medo. Então vamos lá. O Espiritismo, ele vem nos ajudar, não a temer Deus, mas amar a Deus. Amar a Deus. Porque todos nós somos esse projeto de Deus feito para a felicidade. Então não adianta você chegar, querer conhecer Deus e ter medo dele, não. Mas então qual é o sentido da palavra pecado? Será que tudo que eu faço ou penso, ou a esmagadora maioria das coisas que eu faço ou penso é pecado? Então o que vem a ser a palavra pecado? Ela está muito mais ligada à questão religiosa. Pecado é aquilo que é contrário, aquilo que você está fazendo de errado. Aí agora, beleza, quem é que vai me dizer o que é que eu estou fazendo ou pensando, se é errado ou certo? Se estamos em níveis de evolução, o que é certo para mim pode ser errado para o outro, e o que é errado para o outro pode ser certo para mim. Mas quem é que está certo e errado dos dois? É questão de evolução e consciência. Mas o caso mais interessante dentro do assunto é que as pessoas, elas ficam filosofando, meditando e não chegam a nenhuma conclusão, que não é o nosso propósito hoje. Aí alguém pode estar pensando: mais um que vem enrolar, olha só, mais um que vem dizer... Não, até porque o Espiritismo é a ciência. Então, a base da ciência é mostrar o fato, o efeito, ir atrás da causa e dar a devida solução. Então não adianta eu chegar aqui e falar filosoficamente para vocês e você dizer mais um enrolation. Não. Então vamos começar seguindo até mesmo uma questão do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é um livro muito gostoso de se ler, até porque é um livro de perguntas e respostas. É a base da doutrina espírita, que contém 1019 questões, onde o senhor Allan Kardec pergunta aos espíritos. Ele não pergunta aos ditos vivos, não. Ele pergunta aos espíritos. E as 1019 questões são atribuídas aos espíritos. Então tem uma questão lá, a 909. Quem tiver o Livro dos Espíritos, vá lá na questão 909. A pergunta: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Uma pergunta filosófica. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Kardec estava querendo o quê? A varinha de Harry Potter, do bruxinho. Eu quero solucionar o meu problema.
Ele queria saber a palavra mágica. Porque, inclusive, existem pessoas que sofrem, mas não buscam estudar o seu sofrimento. Querem o quê? A palavra mágica. Tá com dor de cabeça? Minha filha, reza o Pai Nosso. Aí você faz 10 Pai Nosso e a dor de cabeça não passa. O Pai Nosso não é palavrinha mágica, não. Até porque oração é manipulação de fluidos. Manipulação de fluidos. Então muita gente chega nas igrejas, nos templos espiritualistas, nas casas espíritas, atrás da palavra mágica. Atrás de Jesus. Não, Jesus vai resolver o meu problema. Beleza, mas foi ele que criou o problema? Não fui ele, não foi ele, fui eu que criei o problema. Então Jesus não vai resolver o meu problema, até porque cada um de nós temos o quê? Individualidade. Quando a gente está bem, né, saudável, a gente não fica um tanto sassariqueiro na vida, não é verdade? Aí gosta de dançar, gosta de comer, gosta de passar, gosta de gastar dinheiro, porque está bem, não é meu. Ninguém gosta que o outro invada a felicidade conquistada. Isso se chama o quê? Individualidade. Mas quando eu apronto, a desgraça não foi eu que fiz. Foi. Porque são movimentos de quê? De individualidade. Mas sabe como é? Eu sou imperfeito, mas tu não construiu uma felicidade, tu não disseste que tu fizeste a coisa certa. Então, tu tens uma parte perfeita e uma parte a ser melhorada. Tanto uma como a outra é esforço teu. Foi tu que fizeste o movimento. Logo, Jesus não vai resolver o teu problema. Ele vai te auxiliar. Porque ele é o guia e modelo. Ele nos ajuda qual a melhor direção. E o próprio Cristo, ele facilitou muito a nossa vida. Por isso que a gente tem que convencer as pessoas a não ficar idolatrando Jesus de uma forma equivocada. Teve o problema, lá chama a figura de Jesus. Reza, reza, mas o problema não para. Mas quando você entende a mensagem dele, e o que você tem que fazer, e você passa a fazer movimentos, aí a felicidade voltou para você. Então os espíritos, Kardec, de uma forma bem filosófica, ele pergunta, poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Olha a resposta dos espíritos. Sim. Sim. E muitas das vezes fazendo movimentos insignificantes. Isso é um tapa na cara para muitos preguiçosos. Os espíritos não disseram na resposta, procure Jesus. Não disseram. Os espíritos disseram sim, e fazendo movimentos insignificantes. O que lhes falta é a vontade. Os espíritos não disseram que falta a força de vontade. Que, aliás, nós gostamos de colocar dificuldade em tudo. Tudo a gente diz, não tem que ter isso, tem que ter uma força, tem que... Não. As coisas de Deus são simples. Elas são simples. E aí vem o que? Jesus dentro do assunto. Por que nós sofremos? Porque pensamos, muitas das vezes, de forma equivocada. Não é de forma errada. O ser humano tem uma mania de dizer, não, tu está pensando coisa errada. Não. Às vezes é o entendimento que eu tenho diante da própria vida que eu estou levando. Eu tenho que observar como eu estou pensando. Até porque o pensamento é nada mais, nada menos do que uma ação individual minha. René Descartes, um grande filósofo francês, ele dizia assim mesmo, penso, logo existo. Não é lindo isso? Tudo que você pensa é sinal que de alguma forma já define a sua individualidade. Aí nós vamos pegar a questão da felicidade. Quando
nós estamos felizes, nós não queremos... E vai para lá que tu está com pensamento negativo, eu estou bem. Nós lutamos pela nossa individualidade, nós lutamos pelo nosso bem-estar. Então, todo o pensamento, ele tem que ser nada mais, nada menos, ser observados por nós, porque nós criamos, nós temos a nossa individualidade. Então, quando Jesus diz para que nós sejamos atenciosos com os nossos pensamentos, se nós não formos atenciosos, nós poderemos sofrer as consequências daquilo que pensamos. Lei de causa e efeito. Qual é a dificuldade de se pensar dessa forma como Jesus nos ensinou? Nenhuma. O negócio é que a gente apronta e quer que os outros resolvam o problema. Não funciona assim. Não funciona assim. E aí, quando os espíritos dizem que basta fazer movimentos até insignificantes, é porque quase tudo na nossa vida requer um esforço, até mesmo insignificante. Aí nós encontramos no ser humano aquela simples fala, mas eu sou assim. Vocês já ouviram falar? Aí a gente tenta abrir a cabeça para colocar, não tem jeito. O ser humano, não, mas eu sou assim, beleza, então você vai continuar sendo assim no sofrimento. Não, mas eu quero que isso pare. Então vamos mudar. Mas eu não quero mudar. Aí fica aquela guerra. Eu queria ajudar, o outro não queria ajudar. E aí como é que a gente ajuda essas pessoas? Jesus nos ensina. Quando Pedro levava as pessoas para que Jesus o curasse, nem todas as pessoas que estavam na presença de Jesus eram curadas. Nem todas. Porque não queriam mudar. É a condição. Você tem que querer. Você não quis errar. Ah, mas eu não sabia. Beleza, então você sabe que você errou por uma questão de evolução. Você não conhecia. E agora? Agora é só fazer o movimento contrário. Aprenda com a situação. Porque nós somos espíritos ainda em evolução. Nós não podemos nos cobrar uma perfeição que ainda não temos. Nós devemos dar um desconto para nós. Errei, beleza. Aprendi, tá. Agora como é que eu devo fazer a coisa certa? Como é que eu posso me movimentar? É isso que Jesus, dentro do seu guia e modelo que ele é, vem nos ensinar. Porque penso, logo existo. Penso, eu faço movimentos à minha volta. Então a questão do pensamento, ele está inserida na nossa evolução, naquilo que eu busco de fato. Se eu busco felicidades, naturalmente haverá situações em que eu vou fazer de forma errada. Mas isso não quer dizer que eu vou para o inferno. Não, não vou para o inferno. Eu simplesmente vou ter novas oportunidades para consertar o problema. Gente, a palavrinha mágica, ela não existe. Mas a atitude, ela existe. É a atitude que existe. Eu quero agora melhorar. O que é que eu estou pensando? O que é que eu estou vibrando? O que é que eu estou pensando do meu próximo? Porque eu crio, eu atraio. A partir da minha individualidade, porque eu sou um ser energético, eu crio energia e atraio a mesma energia. Vocês já ouviram falar da lei de ação e reação? É uma lei muito bonita. Eu adoro essa lei. Toda força que você gera, toda força que você cria, ela tem uma força contrária que vem até você. Eu estou pisando no chão. O chão, pela força da gravidade, está me empurrando para cima. Incrível isso. Logo, eu tenho que começar a observar, em termos individuais, o que é que eu estou pensando, o que é que eu estou criando. E aí a famosa o quê? Vigilância. Eu tenho que me policiar. O que o Espiritismo e os benfeitores dizem é que a gente não seja tão severo para conosco mesmo, no sentido da aprendizagem. Errou? Vamos consertar. E observar o nosso comportamento perante a pessoa, para que nós não venhamos a ser maliciosos
e criar situações embaraçosas para nós. Porque se eu começo a não vigiar meu pensamento, eu vou começar a dar conceitos e definições para as coisas que não existem. Eu crio problemas que não existem. Daí eu preciso ficar atento com os meus pensamentos. A vigilância não é que você vai ficar todo o tempo assustado. Você anda na rua e fica assustado. Não. É sorrir e, sabe, verificar. Será que o meu pensamento está condizente com a minha própria felicidade? Porque tem gente que faz o mal e é feliz. Mas lá na frente terá consequência o quê? Da lei, da reação. E aí eu sempre chamo a atenção para as pessoas nesse sentido de ficar observando aquilo que estão pensando, porque estão continuamente criando. Existem pessoas que adoram pensar de forma equivocada do seu próximo. E fulano de tal tem uma cara de metido, tem uma cara de metida. Mas você conhece a pessoa? Não conhece. Você que está criando. E de repente, você está deixando passar uma oportunidade de aprender com o seu próximo. E aí, às vezes, as pessoas não sabem por que a vida não está dando certo. É porque você não está sabendo pensar direito. Há algum tempo atrás, apareceu lá na Sociedade Espírita Lírio do Vale uma senhora que ela adorava adivinhar o comportamento das pessoas. Sabe aquela pessoa? Não, isso aqui parece que ela é assim, parece, mas não é. Você tem que tomar cuidado, porque você julga muito, você fantasia muito. Mas por que eu fantasio muito? Eu fantasio diante daquilo que eu vibro, do que eu crio. Por isso nós devemos sempre buscar o que? A verdade, o sentido das coisas. E aí, ela passou um bom tempo lá na sociedade. Eu fui sempre chamando a atenção dela nessa forma de ela pensar, de ela julgar o comportamento do outro. E ela conheceu uma jovenzinha que estava passando por umas perturbações da mediunidade. Quando você não conhece o seu corpo e você é uma pessoa bem potencializada no contato com os espíritos, gera perturbação quando você não conhece. Allan Kardec aborda muito bem isso no livro dos médiuns. A mediunidade, no início, ela gera perturbação pelo fato do não conhecimento. A partir do momento que eu conheço, a perturbação deixa de existir. E ela disse: Douglas, eu queria que tu falasse com uma amiga que eu conheci, que ela está passando por um problema bastante delicado. Então traga. Não, mas eu estou com medo de trazer ela. Por quê? Porque ela é muito bonitinha. De repente tu podes te encantar por ela. Me chamou de pervertido. Eu digo: minha amiga, não fique assustada, você não quer ajudar a sua colega? Não, pois é, mas ela é muito bonitinha. A menina veio, foi orientada, até os dias de hoje frequenta o Lírio. E cadê a colega? Sumiu. Porque ela sempre estava sendo chamada a atenção pelos espíritos desse comportamento. E é por isso que muitas coisas não davam certo, até mesmo na vida profissional dela. Porque tudo ela tinha o quê? Pensamentos, criações antecipadas, gerando o quê? À sua volta, energias negativas. Gente, cada um de nós aqui somos únicos no universo. Cada um de nós. Não existe um outro Douglas, eu sou único. Detalhe, Deus é tão bom que eu tenho a minha individualidade. Eu sou único. Eu posso estar me esbarrando nas pessoas, ir na corda do cílio e tudo mais, mas a minha individualidade, ela não se perde. Tentem viajar nesse conhecimento de bondade. Eu sou único. Então tudo que eu crio fica para mim, gera felicidade para mim. Logo, eu tenho que começar a cuidar dos meus pensamentos, porque se eu não cuidar, eu gero dentro de mim energia, uma energia específica que vai de encontro com outra energia, uma força contrária e volta. Por isso que as pessoas dizem assim: meu Deus, eu sou uma esponja. Mas por que você é uma esponja? Não, você não é uma esponja. Simplesmente você jogou a informação
E a informação veio na mesma proporção, porque outras pessoas estão pensando igual a você. Logo eu tenho que começar a pensar positivamente. Daí nós vamos... Olha, rapaz, é o que tem mais gostoso, mas eu vou contar um caso de um atendimento que nós estamos fazendo. O cidadão, ele sempre reclama que ele só vive por influências espirituais, negativa e tudo mais, inquietação, não consegue dormir. Eu sempre chamo a atenção. O que é que você vibra? O que é que você pensa? Não, mas eu penso coisas boas. Então está tudo errado na lei de Deus. Como é que uma pessoa que pensa só coisas boas não está conseguindo dormir? Tem alguma coisa errada. Alguém quer enganar alguém. Mas vamos estudar a situação. E começamos a estudar, porque o Espiritismo é a ciência da investigação. Começamos a investigar o porquê daquela inquietude dele. Por uma parte, espíritos de trevas que se colocaram ao lado dele, mas isso tudo em função do comportamento dele. Gente, nenhum espírito do mal se aproxima de nós se eu não abrir campo através do pensamento. Não existe, pelas leis da física e pelas leis da espiritualidade, não existe efeito sem uma causa bem definida. Se está acontecendo alguma coisa, seja honesto com você mesmo, investigue, veja qual é a sua ação. Ah, mas eu não sabia, beleza, vamos dar o desconto, agora eu vou fazer a coisa certa, e a perturbação desaparece. E aí fomos começar a estudar o comportamento do colega. Aí veio a orientação do mundo espiritual. Sabe o que é, Douglas? É porque ele se inquieta muito com as pessoas. E às vezes, ele pode até não falar nada, mas ele pensa e fala com os pensamentos. E às vezes ele amaldiçoa muito as pessoas. Como assim? Então existem pessoas que às vezes você está conversando, aí você está mentalmente a mentira. Não vale nada. Aí você está sorrindo para a pessoa, mas dizendo que não vale nada. É a honestidade e a vibração. E aí os espíritos me fizeram lembrar um conhecimento. Você sabe, em média, quantas palavras a mulher fala por dia? Vocês já conferiram, vocês mulheres, quantas palavras vocês falam por dia? Um doido apareceu e conferiu, olha. A mulher, em média, fala 5.000 palavras por dia. Dorme com essa. O homem, ele fala em média, tu já conferiu quantas vezes tu fala por dia? Mas teve um doido que também conferiu. O homem, em média, fala 3.000 palavras por dia. Sabe por quê? Porque a mulher tem a mente multifômica, a mulher consegue fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Isso é uma questão de corpo, de evolução. E o homem tem a mente focalizada. Então, a partir do momento em que eu começo a pensar e falar, eu vibro. Isso chamando para nós. Daí que nós devemos ter o cuidado naquilo que nós estamos falando e pensando, porque nós atraímos. E a análise do amigo. Pergunte para o amigo, porque nós já fizemos aqui no mundo espiritual, estou conversando com os espíritos, em média, quantas vezes ele manda as pessoas ir para bem longe. Não tem gente que é desbocada? E aí mentalmente não manda também o outro, encher o saco do outro, não sei o que, mentalmente, né? Não me perturba. E os espíritos disseram assim mesmo, diga para ele que quando ele está em estado normal, olha como os espíritos são bons. Em média, ele manda de 3 a 5 pessoas ir para bem longe. Normal. Agora, quando ele está de lua, ele manda em média de 20 a 25 pessoas. Quer dizer, ele pragueja mentalmente e essa energia vai buscar o quê? Jesus? Me responda. Vai buscar Jesus. Vai buscar o quê? A energia da sua própria frequência. Gente, isso aqui é neurociência. Isso aqui é conhecimento. Por isso que as nossas palestras não são enrolês, porque nós trazemos dados. Então, se alguma coisa está acontecendo conosco, eu tenho que começar a minha análise a partir do meu pensamento e comportamento.
E de repente eu posso estar errado em alguma coisa, o que é que eu vou fazer? Consertar, gente. Não é ficar no milho rezando, é consertar. Por isso que os espíritos sabiamente dizem a Kardec, sim, e frequentemente fazendo um movimento muito significante. Por que eu vou sentir raiva do meu próximo? Se o meu próximo não entendeu o que eu falei, vou dar o atributo da inteligência para ele pensar. Quem sabe lá na frente ele reflete e venha me dar razão, ou de repente eu posso estar equivocado. Tudo é a nossa forma de agir e pensar. E aí eu falei para ele, olha, não coloca a culpa das tuas angústias mentais e espirituais nos espíritos. Não coloca. Primeiro você tem que se avaliar o que você está desejando mentalmente para o seu próximo. Por quê? Porque penso, logo existo. Se eu existo, eu lanço frequências. E essa frequência volta para mim. Então pensar não é difícil. Não é difícil pensar. Às vezes as pessoas, mas é tão difícil. Não é difícil. O difícil é quando você não quer mudar ainda, mas um dia você vai mudar. Tanto é que em várias partes do Livro dos Espíritos, Allan Kardec e os benfeitores dizem, pelas forças das coisas nós somos impulsionados a mudar. Olha só, pelas forças das coisas. O quê? Pela força do mal, não pela força da bondade de Deus, da disciplina que a própria natureza nos dá. A diabetes já foi comprovada que é a doença da indisciplina. Quem come muito doce, provavelmente lá na frente vai ter, não é verdade? Tem gente que nasce, mas poxa, mas eu não comi muito doce, eu nasci com isso, mas comeu muito lá atrás, em reencarnações passadas. Transportou para o perispírito, veio para o novo corpo. E muitos adquiriram nesta reencarnação. A Pari faz isso, que não vai dar certo. Aí a gente insiste, come escondido e tudo mais. Mas aí o problema veio. Não tem mais cura. Outro erro. A diabetes tem cura. E a cura está no comportamento. Isso porque a neuroplasticidade mostra. O nosso pensamento tem a capacidade de modificar a estrutura molecular do nosso corpo. Se eu estou com alguma doença, se eu fizer um movimento de pensamentos positivos, essa doença desaparece do meu corpo. Vocês sabiam disso? Vamos estudar, porque isso acontece. Douglas, mas tem gente que morreu, mesmo com pensamento negativo, positivo, mas morreu. Mas segue também uma programação reencarnatória que ninguém vai ficar para Matusalém. Quem é que não vai morrer aqui? Levante a mão. Rápido, rápido, rápido. Então todos são conscientes que um dia a gente vai. Mas a gente tem que ir feliz. A gente tem que partir feliz. Sabedor de quem aproveitou a reencarnação. E o que é aproveitar a reencarnação? Jesus nos ensinou isso. Jesus nos ensinou como eu devo aproveitar. Tanto é, imagine vocês, né? Que algumas pessoas sempre se lembram de Jesus olhando para o céu com aquela cara dele de santo. Mas imagine Jesus nas bodas de Cana. Festa, casamento. Quem é que adora dançar aí, né? Alguém adora, né? Imagine Jesus dançando, né? Venha mãe, vamos dançar, ele dançando com Maria. Só que não vão falar porque a Igreja Católica ao longo do tempo modificou muito, distorceu muita coisa de Jesus. Mas imagine você ao lado do Cristo, ele em festas comemorativas de aniversário, nascimento e tudo mais. Ele diz assim mesmo, tudo é do Pai, nós devemos valorizar tudo. As coisas materiais nós devemos valorizar, mas não eternizar elas na nossa vida. É essa que é a chave. Quem quer ficar rico aí? Levante a mão rápido. Todo mundo quer ficar rico. Não é pecado querer ficar rico. Isso se chama evolução. Mas o problema é, para que você quer ficar tão rico? O que é que você vai fazer? Se bem que ontem, né, a Cláudia Cantuária disse assim, hoje, parece que é hoje a Mega Sena, ela disse, eu joguei, se eu ganhar eu vou distribuir, eu vou coitada.
Mas quando a primeira coisa que tu vai fazer é desaparecer por um mês da sociedade aqui. Mas está com pensamento positivo. Está com pensamento positivo. E aí Jesus diz assim mesmo: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Qual é o problema, minha amiga, de se viver? E diga, ou eu rezo demais, ou eu peco demais. Onde é que está o equilíbrio? Está no conhecimento. E Jesus dá esses tópicos de conhecimento. Então basta o quê? Saber pensar. Vamos procurar saber pensar, saber vibrar. Se eu estou chateado, alguém me magoou, vamos analisar a questão. Não é só ficar chateado por ficar chateado. Isso não é solução. Mas se alguém lhe fez alguma coisa e você ficou chateado, você sai do prejuízo, aprenda com a situação. E disse, bom, eu confiei muito, mas eu já vi que fulano ou Beltrana não é tão digna da minha total liberdade. Então eu vou moderar, mas não ficar com raiva, mas eu vou moderar. Porque se eu ficar com raiva, não tem jeito. Da próxima vez pode vir até ser minha esposa, meu esposo, meu filho, minha filha, quebrou a cara, em vez de entendeu? Então, para finalizar, certo? Pecado por pensamento. Como devo pensar então? Pensar como estudante, pensar como ser individual, pensar que nós ainda estamos numa linha de evolução, porque se eu não cuidar daquilo que eu penso, eu não estou prestando atenção no que eu vivo, porque eu sou co-criador da própria criação. Beleza? E Livro dos Espíritos, quem quiser, o texto é esse mesmo, 909. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Sim. E fazendo movimentos insignificantes. Basta a vontade. Que Deus abençoe a todos, tá? E detalhe, eu vou soltar essa palestra nas redes sociais, tá? Uma vez eu fiz uma palestra lá em Colares, aí o cidadão, vem cá, isso aí tu vai jogar, mas não, porque eu vou dar para a mamãe e para o papai, eles estão brigando muito comigo. Nossas palestras não é para puxar a orelha de ninguém, não, é para instruir. E vamos ser esses 8 bilhões de pessoas sorridentes e saudáveis, tá? E quem jogou na Mega Sena, se ganhar, lembra de mim. Muita paz a todos.